Está chegando juntinho a você o Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora na Bahia, na África do Sul e principalmente em seu coração. Eu vim de Luanda, eu vim de Luanda, meu Luanda. O Afro Bahia de hoje homenageia Nelson Mandela, líder máximo do povo sul-africano em sua luta contra o regime do apartheid da África do Sul. Fique com a gente, moçada! E a gente começa com o poeta da raça, Gilberto Gil. Ele compôs para o seu LP de 1985, Oração pela Libertação da África do Sul. Vamos lá. Esta música é dedicada ao físico nuclear Mário Schemberg. Se o rei Zulu já não pode andar nu, se o rei Zulu já não pode andar nu, salve a batina do bispo Tutu, salve a batina do bispo Tutu. Ó Deus do céu da África do Sul, do céu azul da África do Sul, tornai vermelho todo o sangue azul, tornai vermelho todo o sangue azul, já que vermelho tem sido todo o sangue derramado, todo o corpo, todo irmão chicoteado, yo, 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 yo. Senhor da selva africana, irmã da selva americana, nossa selva brasileira de Tupã. Senhor irmão de Tupã, fazei com que o chicote seja por fim pendurado. Revogai da intolerância a lei, devolvei o chão a quem no chão foi criado. Ó Cristo Rei branco de Oxalufã, ó Cristo Rei branco de Oxalufã, zelai por nossa negra flor pagã, zelai por nossa negra flor pagã. Sabei que o Papa já pediu perdão, sabei que o Papa já pediu perdão, varrei do mapa toda a escravidão, varrei do mapa toda a escravidão. Se o rei Zulu já não pode andar nu, se o rei Zulu já não pode andar nu, salve a batina do bispo Tutu, salve a batina do bispo Tutu. Ó Deus do céu da África do Sul, ó Deus do céu da África do Sul. Você está com o Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora em seu coração. Mangi boni dandana,
ehleli ngaphansi komthunzi lo uyangimangalisa hayibuza igama layo ayiphendulanga yaphela phansi yaze yakholwa izinyembezi Na África do Sul, a simples menção de seu nome ou a mais tênue referência à sua pessoa está proibida nos meios de comunicação. Mas, assim mesmo, ele é o símbolo vivo da luta de seu povo contra a discriminação, a opressão e pela liberdade. Tudo isso dentro de uma cela onde está preso incomunicável desde 1962 e onde foi torturado. Advogado, ex-presidente do Congresso Nacional Africano e líder máximo do movimento de resistência negra ao regime racista do Apartheid. Este homem é Nelson Mandela. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day we cross the burning water. Victoria Mkenge. Hasimbonanga utati wethu thina laphe khona la wafela khona Neil Agate. Hasimbonanga umfowethu thina laphe khona la wafela khona awuthi hey wena nawe sofika nini la siyakhona awuthi hey wena nawe sofika nini la siyakhona Hasimbonanga Mandela,
No dia 18 de julho, Nelson Mandela completa mais um ano de vida. Vamos, através do livro de Mary Benson, Nelson Mandela, O Homem e o Movimento, conhecer um pouco da história desse líder sul-africano, seus companheiros na luta contra o apartheid e a história do Congresso Nacional Africano, organização que foi obrigada a optar pela luta armada para pôr fim ao regime segregacionista da África do Sul. Nelson Rolihlahla Mandela passou a infância num vale fértil entre as colinas onduladas do Transkei. O kraal de cabanas caiadas da família não ficava longe do rio Mibashi, que corria por entre campos de milho, plantações de acácias, pastagens, tomando a direção leste rumo ao Oceano Índico. O amor de Mandela por seu país e povo criou raízes nesse cenário. Ele nasceu a 18 de julho de 1918 em Kunu, perto de Umtata, a principal vila da reserva Transkei. Como membro da família real dos Tembos, sua educação foi tradicional e foi-lhe incutido um senso de responsabilidade. Seu pai, Henry Gadla Mandela, foi o principal conselheiro de seu parente, o supremo chefe dos Tembos, e ambos haviam, durante a Primeira Guerra Mundial, se alistado no exército sul-africano para combater os alemães no sudoeste africano. Henry Mandela também foi membro do Conselho Geral dos Territórios Transkeianos, conhecido como Bunga, um grupo de africanos e europeus que aconselhavam o governo de Pretória sobre questões locais. Polígamo, Mandela teve 4 esposas. A mãe de Nelson, Nonkapi, comumente conhecida como Nozekeni, era uma mulher de brio e caráter forte. Nem seu pai nem sua mãe foram educados segundo o padrão ocidental, mas o nome dado ao filho reflete uma certa influência colonial. O nome de um parente próximo, Kaiser Mantanzima, é outro exemplo dessa moda passageira. O nome Xhosa de Nelson, Rolihlahla, significa aquele que incomoda. A vida no kraal era segura, e Nelson e suas irmãs mais velhas cumpriam tarefas tais como arrebanhar o gado, cuidar dos carneiros, ou, no seu caso, ajudar a arar os campos. Contudo, ele ansiava por uma vida de aventuras. À noite, ouvia, fascinado, os mais velhos da tribo, anciãos barbudos, reunidos ao redor de uma imensa fogueira, falarem dos bons tempos anteriores à chegada dos brancos. Ele gostava de relembrar essas ocasiões que acreditava serem a base de seu desenvolvimento político. Naquela época, nosso povo vivia pacificamente sob a lei democrática de seus reis e conselheiros e movia-se livre e confiante pelo país sem qualquer impedimento. Naquela época, o país nos pertencia. Ocupávamos a terra, as florestas, os rios, extraíamos a riqueza mineral do solo e todos os bens desse belo país. Construíamos e operávamos nosso próprio governo, controlávamos nossos próprios exércitos e organizávamos nosso próprio comércio. Os mais velhos contavam histórias sobre as guerras de nossos ancestrais em defesa da pátria, bem como sobre os atos de bravura de generais e soldados naqueles dias épicos. Os nomes de Digani e Mambata entre os Zulus, de Hintsa, Macana e Nadlambi entre os Amachosas e Sekukuni e outros do norte eram mencionados como orgulho e glória de toda a nação africana. Ao frequentar a escola da missão, Nelson conheceu um outro mundo e ficou chocado ao descobrir que os livros de história reconheciam apenas os brancos como heróis, descrevendo os negros como ladrões de gado e selvagens e se referindo às guerras entre amachosas e ingleses
como Guerras dos Cafres. Hey, baby, hey, hey, beautiful girl, sing. Hey, baby, hey, 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 beautiful girl. Hey, baby, hey, sing. Hey, baby, hey, 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 beautiful girl. Come along, to kiss me. Before them go, come along, to kiss me. Before them go, don't you kiss me, nice. Before them go, don't you kiss me, nice. Before them go, come along. You. Don't you meditate, sing. Don't you meditate. I send a messenger to tell you that I want to meet you at the station. Come along to kiss me. Before I'm going, come along to kiss me. Before I'm going, don't you kiss me, nice. Before I'm going, don't you kiss me, nice. Before I'm going, come along. You. Hello, my baby. 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 Hello, my sweet. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sugar. Hello, my baby. Hello, my love. Hello, my baby. Hello, my love. Hello, my baby. Hello, my chocolate. Hello, my baby. Hello, my sweetheart. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sweetheart. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sugar. Hello, my sugar, baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sweetheart. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sweetheart. Hello, my sweetheart. Hello, my sweet chocolate. Hello, my baby. Hello, my sweetheart. Hello, my sugar, baby. Hello, my baby. Hello, my sweetheart. Hello, my baby. Don't you meditate, sing. Don't you meditate. I send a messenger to tell you that I want to meet you at the station. No nosso próximo segmento do nosso programa, você vai saber como Nelson Mandela decidiu entrar no Congresso Nacional Africano e saber também um pouco da história desta importante organização do povo sul-africano. Ouça com atenção, pessoal. O curso de horário parcial de Mandela na Universidade de Witwatersrand era árduo. Além disso, ele não tinha as condições de estudo e havia as longas viagens de trem e o toque de recolher às 11. Um dos sócios da firma onde era contratado, um judeu, a quem sempre foi grato pela bondade, encorajou-o e incentivou a se concentrar em ser um bom advogado, de modo a angariar o respeito de todos os segmentos da população. Deveria evitar a política. Nelson, todavia, não podia concordar com tal restrição. Ele começava a pensar de si mais como racionalista africano que Tembo e foi atraído para o Congresso Nacional Africano. Walter Sisulu já era membro e encorajou Tambo e Mandela a se comprometerem com a mais consistente e duradoura das organizações políticas negras. Contudo, em 1942, após um período de declínio, o CNA perdeu membros, que saíram para formar o Partido Democrático Africano. Os três amigos,
como disse Tambo posteriormente, discordavam de tal atitude. Achavam que seu dever era ficar no CNA e instigar as ideias sobre o que deveria fazer. Eles constituiriam um grupo histórico em seu trabalho de, em conjunto com outros jovens, ativar o CNA. O CNA, originalmente conhecido por Congresso Nacional Nativo da África do Sul, tinha sido fundado a 8 de janeiro de 1912, 2 anos antes dos Africânderes formarem seu partido nacional. 4 jovens advogados, liderados por Pixley K. Isaka Semi, que havia acabado de concluir seus estudos na Universidade de Columbia, em Oxford, e na Zin of Court, organizaram uma reunião na reserva de Bloemfontein. O objetivo era unir o povo africano. As divisões tribais, dizia Semi, eram uma aberração e a causa de todo o infortúnio, atraso e ignorância dos africanos. Devemos pensar em termos políticos mais amplos, insistia, pois somos um único povo. Ocorreu um evento extraordinário nessa reunião de chefes e seus seguidores. Líderes de associações políticas, ministros, professores, jornalistas e advogados. Provenientes de todas as partes da África do Sul, bem como da Bechonalândia, Basutoland e Suazilândia britânicas, eles venceram as divisões de tribo e linguagem, as diferenças de origem urbana e rural. O reverendo John Dube, um educador, foi eleito presidente-geral. Semi tornou-se tesoureiro. Salt Pledge, um editor de jornal e romancista autodidata, foi eleito secretário-geral. A organização foi moldada segundo o Congresso americano e continha elementos da estrutura e do procedimento do parlamentarismo inglês, tais como um presidente e uma Câmara Superior dos Chefes. O objetivo era promover a supressão da barreira de cor no parlamento, na educação, na indústria e na administração. Nós sonhávamos com a mudança, recordavam dos delegados meio século depois, com o dia em que os africanos se sentariam no parlamento e teriam condições de comprar terra. Eles eram verdadeiramente nacionalistas, mas não antibrancos. E não foi simplesmente sua educação que os levou a buscar uma participação nas estruturas políticas dos brancos. A oposição ao racismo branco continha em si a recusa ao racismo negro. E nas décadas que se sucederam, o CNA jamais se desviou de seu repúdio ao racismo. Aquela primeira reunião exemplar se abrira com uma oração e o hino de um compositor Xhosa, Enoch Sontonga, Nkosi Sikelel' África, Deus salve a África, que se tornou o hino nacional do CNA e dos negros da África do Sul. Nos anos 60, foi adotado por vários estados africanos independentes. Em 1925, o CNA ganhou uma bandeira, negro representando o povo, verde a terra e o ouro as riquezas. Nkosi Sikelel' África, Malupa Miswell Pondoluayo, Israeli Tanga Zoyetu, Nkosi Sikelela, Nkosi Sikelela, Nkosi Sikelel' África, Malupa imitanda zoyetu, Nkosi Sikelela, tina nusakorwayo. Sobashia baklale kaya Singena kwa
Oliver Tambo, que assumiu a presidência do Congresso Nacional Africano após a prisão de Nelson Mandela, também é um importante líder da luta sul-africana contra o apartheid. Nos próximos relatos, você acompanhará a história da luta desses dois líderes e do casamento de Nelson com Evelyn Mandela. Hai buza, hai bosi kamala, hai pendulana, yapela pansi, yase yakolo, izinyembezi. Nelson e Evelyn Mandela tiveram 3 filhos. 2 meninos, Tembi e Makigato, e uma menina, Makaziwe. Mandela era devotado à família. Nos meados da década de 50, os meninos frequentavam a escola primária em Orlando e ele desfrutava sua companhia. O jovem Makigato se encontrava com ele no dia em que deu carona a Adelaide Tizukudo, noiva de Oliver Tambo. Eles passaram por uma carroça e Mandela diminuiu a marcha, querendo que Makigato observasse os cavalos. Falando sobre os animais do interior onde passara sua infância, Adelaide achou que o evento revelara uma saudade imensa daquele mundo rural, um sentimento que ele desejava comunicar aos filhos, visto morarem no Distrito Negro de Orlando, um desolado cenário de casas de bloco pequenas e uniformes, sob a permanente nuvem de fumaça das inumeráveis chaminés de cozinha. Advogado, formado em 1952, Mandela se estabelecera em sociedade com Tambo, que trocara educação por direito. Mandela e Tambo, dizia a placa de bronze afixada sobre a porta do escritório, no 2º andar da chancelaria, perto da Corte dos Magistrados, em Joanesburgo. Prédio feio cujos donos eram hindus. Era um dos poucos onde africanos podiam alugar escritórios. Embora advogados africanos não fossem comuns, vários houvera entre os fundadores do CNA, a sociedade entusiasmou as pessoas não só da região, mas também do Transkei. Advogados de nossa própria terra, disse um Tembo, estávamos muito animados. No direito e na política, Mandela e Tambo eram personalidades complementares. Mandela era um homem ardente, apaixonado pela vida. Tambo era reflexivo e ponderado. Ambos se enfureciam com a injustiça, porém Mandela era mais agressivo na expressão de sua ira. Trabalhamos juntos por vários anos, escreveu Tambo na introdução a uma coletânea de escritos e discursos de Mandela. Para alcançarmos as mesas, Nelson e eu passávamos por pacientes filas de pessoas que transbordavam da sala de espera para os corredores. A África do Sul goza da dúbia reputação de possuir a maior população carcerária do mundo. As prisões estão abarrotadas de pessoas encarceradas por delitos graves e crimes de violência estão sempre crescendo nas sociedades do apartheid, mas também por infrações insignificantes da lei estatutária que nenhuma sociedade realmente civilizada puniria com a prisão. Estar desempregado passa a ser crime, pois nenhum africano consegue evitar por muito tempo a prisão de sua carteira de passe, não contiver o carimbo de emprego aprovado e autorizado. Estar destituído de terra pode ser crime, e semanalmente recebíamos delegações de camponeses grisalhos, gastos pelo trabalho de sol a sol, que vinham nos contar quantas gerações da família haviam trabalhado no pequeno pedaço de terra de onde tinham acabado de ser expulsos. Fazer cerveja africana, bebê-la
ou tentar de alguma forma aumentar a magra renda familiar é crime. E mulheres que o cometem enfrentam multas pesadas ou prisão. Falar de forma atrevida com um branco pode ser crime. Morar na área errada, uma área para brancos, hindus ou mulatos, pode ser crime para os africanos. As leis sul-africanas do apartheid transformam incontáveis inocentes em criminosos. O apartheid estimula o ódio e a frustração das pessoas. Os jovens que deveriam estar na escola ou aprendendo uma profissão vagam pelas ruas, juntam-se a quadrilhas e se vingam da sociedade que lhes oferece tão somente os becos sem saída da miséria e do crime. Os arquivos de nosso escritório estavam repletos dessas histórias. E caso não fôssemos contra o apartheid antes já de nossa sociedade, as experiências por que passamos teriam remediado a deficiência. Subimos de status profissional em nossa comunidade. Mas cada caso que defendíamos, cada visita que fazíamos às prisões, cada entrevista com clientes, nos lembrava a humilhação e o sofrimento de nosso povo. Hlala nami Nkosi yami ngizokubambelela kuso wona isiphambano ngisengizuzumqele wami usizile Nkosi yami bengizokubona nini konke lokhu buhloso ungenzele kona nginyulile baba wami bengizokubona nini konke lokhu buhloso ungenzele kona awubeki ekhaya lami kunenhlanhla yami inhlanhla yami isekhaya lami ekhaya lami kunenhlanhla yami ungewayithola ungeke wayithola inhlanhla yami amasela wasami yeni ekhaya lami uvala losami yeni ishula ekhaya lami ungehlunyuko yifuna ungeke wayithola inhlanhla yami yeGolgotha yeGolgotha entabeni Golgotha entabeni Golgotha nangu umthwalo wezono wasaleko nangu umthwalo wezono wasaleko nangu umthwalo wezono awushiyeko sibona umthwalo wezono awushiyeko yeGolgotha yeGolgotha entabeni Golgotha entabeni Golgotha labesakuthiwa kunathi yekumthwalo wezono wasaleko yekumthwalo wezono wasaleko nangu umthwalo wezono awushiyeko amathanda asaleko sengihamba ngikhululeka akhululeka hamba ngikhululeka sengihamba ngikhululeka akhululeka yeGolgotha yeGolgotha entabeni Golgotha entabeni Golgotha labesakuthiwa kunathi nangu umthwalo wezono wasaleko nangu umthwalo wezono wasaleko nangu umthwalo wezono awushiyeko umthwalo wezono awushiyeko inkazi
O governo racista da África do Sul usou de todos os expedientes para calar Nelson Mandela, da tortura física ao completo isolamento. Aos 46 anos, Mandela é enviado à prisão de Robben, a cerca de 7 milhas a noroeste da cidade do Cabo. No próximo relato, vamos acompanhar a visita de Winnie Mandela, seu segundo casamento com as filhas Zeni e Zindzi. Os prisioneiros políticos pertenciam à categoria D. Tinham direito a escrever uma carta de 500 palavras e a receber uma visita a cada 6 meses. E podiam apenas falar de assuntos de família. Winnie descreveu o verdadeiro inferno dos primeiros meses após ser separada de um homem tão extraordinário. Enquanto tateava o caminho e tentava se ajustar, ela lia e relia a primeira carta de Mandela. Quando chegou a época da primeira visita, ela partiu com Albertina Sisulu e a filha do chefe Lutuli, doutora Albertina Nakigani, cujo marido cumpriu uma sentença curta. Elas viajaram quase 6.600 quilômetros para chegarem à cidade do Cabo. Nas docas, tiveram de assinar o livro de visitantes da prisão, concordando com o regulamento. Nenhuma máquina fotográfica, nenhum gato ou cachorro, nenhuma criança menor de 16 anos. A viagem de barco levou 45 minutos e, finalmente, elas alcançaram a ilha. Enquanto os oficiais da prisão as conduziam das docas à sala de espera, elas viram parte do ambiente onde agora viviam os maridos. De um lado havia uma parede alta que escondia a prisão, do outro, o mar. Winnie ouviu pela primeira vez a advertência que lhe seria continuamente repetida nos anos seguintes. Ela não poderia falar em Xhosa ou se referir a qualquer pessoa que não fosse filho ou parente de primeiro grau. Se ela infringisse as regras, a visita seria imediatamente interrompida. Nesse meio tempo, Mandela e os outros homens que tinham direito a visitas ouviram seus nomes serem chamados e seriam conduzidos à sala. Eles tinham recebido a mesma advertência que Winnie recebera, com uma ordem adicional. Não poderiam falar das condições da prisão. Finalmente, marido e mulher se reencontravam, cada qual acompanhado por 2 ou 3 guardas, mal podendo se enxergar através da pequena janela de vidro e conversando pelo telefone controlado por um guarda. Naquela forma artificial, partilharam o que puderam de suas vidas. Zeni estava com 6 anos, Zindzi com 4,5. Os pais discutiram o desenvolvimento das filhas e suas necessidades. Zindzi entrara para o jardim de infância, mas se recusara a ficar. Queria ir para uma escola de verdade como a irmã. O pai achou que Winnie deveria permitir. A meia hora da visita foi abruptamente interrompida pelo guarda. Tempo esgotado. As mulheres se demoraram na saída com o intuito de ver os maridos serem levados para as celas. Albertina Sisulu não pôde conter a observação. Nossos maridos estão minguando aqui. Contudo, acrescentou, o espírito deles permanece tão forte. Então as mulheres foram levadas para fora, de volta ao barco, de volta ao continente, e retomaram a longa viagem para casa. Nessas raras visitas, Winnie pelo menos podia ver o filho mais velho de Nelson, que morava na cidade do Cabo e ocasionalmente recebia permissão para visitar o pai. Na casa em Orlando, Winnie falava às filhas sobre o pai de quem pouco se lembravam. Tudo que Zeni recordava da última vez que o vira era a multidão e os carros no lado de fora do Palácio da Justiça. Agora, elas também estavam separadas da mãe, cuja ordem de banimento cada vez mais lhe restringia a vida. Winnie descreveu os efeitos da ordem de banimento que a proibia de entrar nas escolas e visitar quaisquer áreas africanas fora de Orlando. Eu nunca estava presente como mãe para segurar as mãos de minhas filhas, levá-las à escola, apresentar-lhes os professores.
Situações que são a glória de todas as mães quando os filhos começam a estudar. Toda mãe sonha com esse dia. Eu nunca entrei numa escola frequentada pelas minhas filhas. Jamais conheci qualquer um de seus professores. Não podia fazer porque fazê-lo implicava violar os termos de minha ordem de banimento. Minhas filhas estudaram em internatos desde cedo. O primeiro foi uma instituição católica romana na Suazilândia. Ironicamente, seu nome era Nossa Senhora das Mágoas. Portanto, elas praticamente se educaram sozinhas. King of Kings, before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. Lord of Lords. A árvore foi derrubada e os frutos se espalharam pelo chão. Chorei. Perdera a família. O tronco, meu pai. Os galhos, seu apoio. Tanto os frutos, a esposa e os filhos, que lhe eram tão caros, saborosos, adoráveis como deveriam ser, todos pelo chão, alguns fora de seu alcance, no chão, as raízes, felicidade arrancada. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal from heaven. Because we are directing to you, Almighty. we are directing to you, forever Almighty. The sun rises and sets. Este poema, Zindzi, a filha mais nova de Winnie e Nelson, dedicou ao seu pai. E foi a própria Zindzi que no dia 10 de fevereiro de 1985 leu a mensagem do seu pai ao povo que se reunira no anfiteatro de Jabulani, em Soweto. Nesta mensagem, Nelson Mandela rejeita a proposta de sua libertação condicionada como queria o governo racista sul-africano. Ele afirmou ao povo: sua liberdade e a minha não podem ser separadas. Vamos ouvir. Meu pai e seus companheiros desejam fazer esta declaração a vocês, o povo, em primeiro lugar. Eles só querem dar explicações a vocês e a ninguém mais. E querem que vocês ouçam suas opiniões diretamente e não através de outros. Meu pai não fala apenas por si e pelos companheiros de Paul Moore, mas espera falar também por todos aqueles que estão na cadeia por se oporem ao apartheid, por todos aqueles que estão banidos, por todos aqueles que estão exilados, por todos aqueles que sofrem sob o apartheid, por todos aqueles que se opõem ao apartheid e por todos aqueles que são oprimidos e explorados. Houve ao longo de toda a nossa luta bonecos que reivindicaram falar por vocês. Eles fizeram tal declaração aqui e no exterior. Eles nada significam. Meu pai e seus companheiros não serão como eles. Meu pai diz: sou um membro do Congresso Nacional Africano. Sempre fui e permanecerei um membro do Congresso Nacional Africano até o fim de meus dias. Oliver Tambo é mais que meu irmão para mim. É o meu melhor amigo, meu companheiro por quase 50 anos. Se há entre vocês alguém que alimenta a esperança de que serei libertado, Oliver Tambo o faz com maior ardor. Sei que daria a sua vida para me ver livre. Não há diferença entre o seu ponto de vista e o meu. Meu pai diz: surpreendem-me as condições que o governo deseja me impor.
Não sou um homem violento. Meus companheiros e eu escrevemos a Malan, pedindo uma mesa redonda para encontrar uma solução para os problemas de nosso país, e ele ignorou a solicitação. Quando Stridjon estava no poder, fizemos a mesma oferta. Foi ignorada mais uma vez. Quando Verwoerd estava no poder, reivindicamos uma convenção nacional para todos os sul-africanos decidirem seu futuro. Também foi em vão. Somente quando todas as outras formas de resistência estavam esgotadas é que nos voltamos para a violência. Que Botha mostre quão diferente é de Malan, Stridjon e Verwoerd. Que renuncie à violência. Que diga que desmobilizará o apartheid. Que legalize a organização do povo, o Congresso Nacional Africano. Que liberte todos aqueles que foram aprisionados, banidos ou exilados por se oporem ao apartheid. Que garanta a liberdade política para que o povo possa decidir quem deva governá-los. Anseio muito por minha liberdade, mas me importo ainda mais com a sua liberdade. Muitos morreram desde que fui levado para a prisão. Muitos sofreram por seu amor à liberdade. Tenho deveres para com suas viúvas, órfãos, mães e pais que lamentam e choram por eles. Não fui o único a sofrer durante esses longos anos solitários e desperdiçados. Amo a vida tanto quanto vocês, mas não posso vender meus direitos naturais. Tampouco estou preparado para vender o direito natural de meu povo de ser livre. Estou na prisão como um representante do povo e de sua organização, o Congresso Nacional Africano, que foi banido. Que liberdade me oferecem se posso ser preso por infringir as leis dos passes? Que liberdade me oferecem de viver uma vida em família se minha querida esposa permanece banida em Brentford? Que liberdade me oferecem se tenho de pedir permissão para morar numa área urbana? Que liberdade me oferecem se necessito de um carimbo no meu passe para poder procurar trabalho? Que liberdade me oferecem se a minha própria cidadania sul-africana não é respeitada? Apenas homens livres podem negociar. Prisioneiros não assinam contratos. Quando libertaram Herman Toivo já Toivo, ele não deu qualquer garantia e tampouco lhe pediram. Meu pai diz: não posso dar e não darei qualquer garantia enquanto eu e vocês, meu povo, não estivermos livres. Sua liberdade e a minha não podem ser separadas. Eu voltarei. Ai buza, ai buza kamala, ai pendulana, yapela pansi yase yakolo, izinyembezi, nomatemba, wangishiya, zela ngedwa, nomatemba, wangishiya, zela ngedwa, nomatemba, wangishiya, sekolele, zela ngedwa, nomatemba, wangishiya. Daqui de longe, mas muito perto, Mandela, enviamos a você nossa saudação por mais um ano de vida, luta e amor à liberdade do negro e oprimido da África do Sul. Sua luta também é nossa, aqui da diáspora, da segunda nação negra do mundo. Axé e luta, Nelson, Winnie, Tambo e todos os companheiros do Congresso Nacional Africano. Nkosi sikeleli Afrika, malupa kamisu el pondoluayo, Israeli changa soyetu, nkosi sikelela, nkosi sikelela, nkosi sikelela. Malupa kami
Afro Bahia. Texto, produção e pesquisa de Jonatas Conceição da Silva. Apresentação, Walter Costa. Participação, Lívia Silva. Técnico de gravação, Reinaldo Teles.